Olá, boa tarde. Meu nome é Marisa dos Anjos Holanda, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas pela UAB-UNEMAT de Cáceres, com extensão no polo de Jauru. Eu gostaria de dar uma aula a respeito das trocas gasosas no ambiente aéreo. Quero falar em primeira mão a respeito do sistema respiratório, porque esse sistema respiratório é a principal parte onde acontecem as trocas gasosas. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que são responsáveis pela entrada e filtração do ar, onde acontece também aquecimento, umidificação e saída de ar do nosso organismo. Faz as trocas gasosas do organismo com o meio ambiente, oxigenando o sangue para possibilitar assim que aconteça as trocas gasosas. Eu tenho aqui um pulmão em mão que dá para notar que são bastante porosos. Os sacos alveolares, temos bastante veia. Deixa eu mostrar mais perto aqui, fica melhor. Para irrigar os pulmões, onde acontece como a hematose. A hematose acontece aqui. Então, como acontece esse processo? Primeiramente, acontece a entrada do ar pela boca e fossas nasais. Daí passa pela laringe, pela traqueia, pela faringe, ou primeiramente pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, e também tem as subdivisões que são bronquíolos, alveolares, tem o diafragma e os alvéolos pulmonares unidos em sacos alveolares, né? Em condições normais, a respiração, o ar passa pelas fossas nasais, onde é filtrado por pelos e é umidificado por mucos nasais e é aquecido antes de chegar à corrente sanguínea. Esse ar que entra e passa pelos capilares sanguíneos do epitélio respiratório, que é um tecido altamente vascularizado, tipo esses cordãozinhos sanguíneos aqui, esse ar que chega até, depois de passado por epitélio respiratório e tudo mais, passa então pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, depois alvéolos, onde ocorre a hematose. A função do sistema respiratório é basicamente fazer as trocas gasosas do nosso organismo, onde troca-se o oxigênio que entra pelo ar respirado, que é rico em oxigênio, entra pelos pulmões, vai à corrente sanguínea e lá é trocado pelo dióxido de carbono, que depois é expelido pela respiração. O processo passivo dos pulmões de respirar, não é nada disso não. A inspiração e a expiração são processos passivos do pulmão, já que ele não se movimenta, isso fica a cargo do diafragma. Diafragma é uma proteção que temos entre o fígado e o intestino. Esse diafragma, ele força os pulmões no sentido de expelir o ar e depois relaxa no sentido de contrair
o ar oxigenado. Então, é assim que acontece essas trocas gasosas. O ar inspirado, ou seja, rico em oxigênio, passa pelas veias respiratórias, sendo filtrado, umedecido, aquecido e levado aos pulmões. No íntimo pulmonar, o oxigênio do ar inspirado entra na circulação sanguínea e o dióxido de carbono do sangue venoso é liberado nos alvéolos para que seja eliminado com o ar expirado. O ar expirado é pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono e segue a caminho oposto pelo trato respiratório, gás carbônico. A respiração é um processo semiautomático que permite a intervenção do sistema nervoso central, mas normalmente é controlado pelo bulbo, que controla a amplitude e frequência da respiração. O diafragma é controlado pelo nervo frênico, isso que eu falei agora há pouco, que é forçado e depois relaxado. Então, esse é o nervo frênico, que o bulbo é sensível às variações do pH do sangue. Ao faltar oxigênio na corrente sanguínea, ocorre um aumento da concentração de íons carbonato, HCO3, forma na qual ocorre a maior parte dos transportes do CO2 no sangue, de caráter ácido, acarretando a redução do pH e a consequente resposta do bulbo a essa variação, que consiste em aumentar a frequência respiratória e aumentar daí para frente a temperatura do corpo, onde as consequências são altamente perigosas para o corpo humano. Obrigada e tenha uma boa tarde.